Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem. Fica aqui comigo, vamos orar. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é viva e é eficaz. Nós cremos nisso. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco essa noite. Fala aquilo que precisa ser dito, move em nós aquilo que precisa ser movido e que possamos abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Para a glória do teu nome, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Esse é o texto base da nossa série. Nós estamos desenvolvendo uma série sobre a Grande Comissão e o título da nossa série é Alcançar o Mundo, uma ideia de Deus. O texto base da série é esse texto que o Dair leu, que eu acredito que todos já sabem o que quer dizer a Grande Comissão. Acho que talvez não decor, mas quando se fala sobre a Grande Comissão, nós precisamos saber a respeito do que o texto está falando, a respeito do que o texto está dizendo. E essa série ela será dividida em 4 partes. Primeira parte, nós falamos sobre a motivação, e quando falamos sobre motivação, nós falamos sobre a glória de Jesus. A segunda parte da série foi sobre mandamento, e quando falamos sobre mandamento, nós falamos sobre a autoridade de Jesus. E a terceira parte da série, que é a parte que nós estamos desenvolvendo agora, é a mensagem. E a mensagem da Grande Comissão é a vida de Jesus. A última parte que nós ainda iremos chegar é sobre o mensageiro, e aí iremos falar sobre a presença de Jesus. Esse é o texto base da série, mas não é o texto base do sermão. Então eu quero convidá-lo a ir para Mateus, capítulo 4. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Pode projetar aí, Luiz, por favor, o título da mensagem dessa noite, assim como o texto base. Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22. E hoje nós iremos falar sobre o método de Jesus. Vamos fazer a leitura do texto? O texto diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Que Deus fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Às vezes, nós realizamos algumas atividades, mas a forma como realizamos essas atividades vai determinar a qualidade dessa atividade ou a qualidade do resultado daquilo que nós estamos fazendo. Sendo assim, quando vamos fazer algumas coisas, a nossa preocupação não é só o que fazer, mas também como fazer. No primeiro sermão da série, nós falamos sobre o porquê fazer, quando falamos sobre fazer discípulos. Por que fazer discípulos? A missão é a glória de Jesus. Nós fazemos discípulos, nós pregamos o evangelho para a glória de Jesus. Irmãos, eu vou dar um recado agora, que é bem específico, então por isso que eu vou olhar para baixo. Não é momento de você ficar conversando e fazendo gracinha com seu vizinho. Fecha parênteses, eu vou seguir. O porquê fazemos discípulos é para a glória de Jesus.
Agora, como fazemos discípulos? Isso também importa. Não é só falar, não é só ir. A grande comissão é muito maior do que a gente pensa. Ela traz muito mais implicações do que às vezes nós somos capazes de assimilar quando passamos de forma rápida pelo texto. Então, em tempos de tantas fórmulas e estratégias ditas mágicas para crescimento de igreja, nós precisamos pensar e imitar a forma que Jesus fazia discípulos. E eu quero ilustrar isso de uma forma bem palpável. Quem aqui tem comadre? Levanta a mão. Comadre. Alguns já estão pensando assim, mas que tipo de comadre? É essa a pergunta. Tem a comadre, aquela que é comadre por conta de um apadrinhamento e coisa do tipo. Mas tem a comadre também, aquele objeto que fica ao lado da cama, principalmente nos hospitais, que serve para ali, eu não vou dar os devidos detalhes, né? Mas que serve para ali, para eventuais necessidades da pessoa acamada. Acho que assim ficou um pouquinho mais polido, né? Aquela bacia é a tal da comadre, que está ali para dar uma ajuda. Mas pensa assim, chega uma visita na sua casa, e aí você diz assim, eu vou preparar uma janta para nós. Você vai fazer uma galinhada, que a gente gosta aqui de fazer galinhada. Tem gente que está pedindo churrasco, e aí vai fazer churrasco, né, Cristiano? Mas pensa aí, você diz assim, não, eu vou fazer uma galinhada no fogão a lenha, que o gostinho fica melhor, né, no fogão a lenha. Mas aí quando você está sentado e vendo o dono da casa preparando os ingredientes para fazer a tal da galinhada, você percebe que ele não pegou aquela panela de ferro. Ele pegou uma comadre grandona e começou a colocar as coisas ali. Só que a comadre está brilhando. Dá para enxergar o teu reflexo nela. Inox, linda, limpa, nova. E ali começa então a preparação da galinhada. Começa ali a colocar os ingredientes, refoga uma coisa, refoga outra, começa a fritar e de repente bota o arroz e está pronta aquela galinhada. O cheiro até tá bom, mas quando chega a hora de comer, você aceitaria sem nenhuma resistência interna aquela galinhada? Porque assim, resistência externa tu pode até dar uma disfarçada, né? Não, tá bom, eu vou comer, a pessoa fez, né? E daí tu ora, Jesus, me ajuda. Que eu não, né? Você percebe que não é importante só o que fazer, a galinhada, mas também como você faz? Porque o como você faz também importa. Porque aqui, quando nós convidamos, e a cultura bíblica é muito essa, quando você convida alguém para comer à mesa, na sua casa, não é simplesmente para dar comida para ele, mas você quer ter um tempo de comunhão com essa pessoa. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai combinar alguma janta, alguma coisa, a gente diz, não, tem que ser no sábado. Porque no domingo, teoricamente, né, você não tem a obrigação de levantar cedo no outro dia. Por quê? Porque a gente não quer só comer, a gente quer conversar, quer falar, quer passar tempo junto. E a pessoa que vai receber a visita, a pessoa que está recebendo ali as pessoas, ela quer fazer o melhor. Então sim, é importante não só o que você faz, mas como você faz. Imagina só, você convida alguém para jantar na sua casa e a comida pode ser a melhor, mas o tratamento é péssimo. Certa vez, por conta de uma necessidade muito específica, nós precisamos ficar hospedados na casa de 2 conhecidos. E foi muito triste para nós, porque foi o pior lugar que a gente já ficou hospedado. Eram pessoas que nós tínhamos até uma certa intimidade, uma certa convivência, não tão próxima, é claro, mas por conta daquela necessidade nós recorremos a eles. E de bom grado eles falaram, sim, nós podemos ajudá-los. Mas enquanto estávamos lá, o tratamento foi péssimo. O tratamento foi muito ruim. Eu preciso de outro microfone aqui com a outra bateria. Então, não é só o que você faz,
mas é também como você faz. Quando falamos sobre fazer discípulos, nós precisamos pensar em como Jesus fazia isso. Qual é o método de Jesus? E eu quero pensar junto com você através desse texto. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta no texto de Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 até o 22, nós vamos pensar a respeito disso. E eu quero destacar aqui algumas palavras desse texto. Primeiro, no versículo 18 diz que Jesus andava. E esse é o primeiro ponto do sermão de hoje. Jesus andava. Versículo 18 diz: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Uma das características do ministério público de Jesus certamente é o movimento. Certamente é um Jesus que não fica parado. Não é um Jesus agitado, ansioso, mas é um Jesus em constante movimento. O Evangelho de Marcos, nos seus 16 capítulos, que é o evangelho mais curto, o relato mais curto dentre os 4, mas o Evangelho de Marcos deixa isso muito evidente. Justamente por isso, por ser o evangelho mais sucinto, ele é mais objetivo quando se refere aos passos de Jesus. Mas que Jesus vivia em movimento, nós podemos perceber isso também nos outros evangelhos. Mateus aqui, também Lucas e João. Mas quando falamos sobre um Jesus em movimento, como eu disse, não é um Jesus ansioso. Jesus não andava sem rumo, como quem procura o que fazer. Ele sabia a sua missão. Jesus não ficava chutando pedra, esperando achar alguma coisa debaixo para ter uma ideia do que fazer. Não. No próprio texto de Mateus, aqui, o versículo anterior, versículo 17, eu espero que você não tenha fechado sua Bíblia, mas no versículo 17 diz assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. Jesus sabia muito bem qual era a sua missão. Acompanhe comigo, por favor, desde o versículo 12 do capítulo 4. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. E isso há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Havia uma profecia que tinha sido dada ao profeta Isaías 700 anos mais ou menos antes da vinda de Jesus. E a profecia era a seguinte: da terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, ó povo que vivia na escuridão. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir daí, então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O movimento de Jesus não é um movimento sem rumo, mas é um movimento de quem sabe qual é a sua missão. E a missão de Jesus era essa: era pregar a mensagem do reino dos céus. E a mensagem de Cristo, irmãos, contém a realidade da necessidade do arrependimento. Você leu, né? Você leu o texto, né? O versículo 17 está dizendo isso. Jesus dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, primo de Jesus, mas que surgiu no cenário público antes de Jesus Cristo, ele já anunciava essa mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O capítulo 3 de Mateus vai falar sobre isso. João Batista é aquele que prepara o caminho para Jesus.
tanto aquele que prepara o caminho quanto aquele que vem de fato e se revela como o caminho, não muda a mensagem. A mensagem segue sendo a mesma. E a mensagem é essa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é uma realidade da mensagem de Jesus. Existe a necessidade do arrependimento. Quando nós afirmamos que pregamos o Evangelho, isto é, a Boa Nova, não podemos omitir essa parte, pois essa era a mensagem de Jesus. O problema é que muitas vezes, quando vamos pregar o Evangelho, nós temos a ousadia de usar um método diferente do de Jesus. Enquanto a mensagem de Jesus era formada por essa declaração, muitas vezes nós omitimos essa declaração com medo do que as pessoas vão pensar. O que as pessoas vão pensar se eu falar para ela que ela é pecadora? Bom, o que nós sabemos é para onde as pessoas irão se não souberem que são pecadoras e se arrependerem dos seus pecados. Pois o reino dos céus está próximo. Nós não podemos afirmar que estamos pregando o Evangelho se omitirmos essa parte da mensagem de Jesus. Não existe esse Evangelho só amor, o Evangelho good vibes. Não existe isso. O Evangelho de Jesus implica em arrependimento. Em outro lugar, conversando com os mestres da lei, os fariseus, os religiosos da época, Jesus diz para eles: afirmo que se vocês não crerem que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida, se vocês não crerem que eu sou, certamente vocês morrerão em seus pecados. A mensagem do Evangelho implica em arrependimento. Então Jesus andava, mas ele andava proclamando uma mensagem. O versículo 23, aqui de Mateus capítulo 4, vai dizer que Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Jesus fazia isso e pregava a respeito disso, falava sobre a necessidade de arrepender-se dos seus pecados. Nós percebemos que conforme o tempo vai avançando, essa verdade de Jesus, a necessidade do arrependimento, ela avança e ela alcança lugares cada vez mais distantes. Então, irmãos, Jesus andava. Devemos andar também. Eu sei que nesse frio a gente tem pouca disposição para caminhar, né? Alguns, mesmo com carro, pensam assim: será se vou no culto hoje? Será que eu vou no culto hoje? Porque, como chegou um irmão brincando aí na quinta-feira, dizendo assim: pá, tinha deixado a lareira pronta, estava de pantufa no pé, mas aí tomei 2 mates e deixei a nega véia em casa e vim. Jesus andava e nós devemos andar também. E quando falamos sobre andar, nós não estamos falando simplesmente sobre o movimento das suas pernas, sobre você dar passos literais. E o texto vai deixar isso um pouquinho mais claro. O segundo ponto do sermão é que Jesus via. Acompanhe o texto, por favor. Enxergue isso no texto, por favor. O versículo 18 diz: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Simão, também chamado Pedro, e André. E eles jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Perceba que é enquanto Jesus andava que ele viu os homens pescando. Se Jesus ficasse parado em casa, primeiro, não cumpriria a profecia que há tanto tempo foi dita a seu respeito.
Mas certamente se Jesus ficasse parado no conforto da sua casa, lá só comendo os bolos que a sua mãe Maria fazia, Jesus não encontraria esses homens. É enquanto andava que ele viu os homens pescando. Muitos de nós não vemos as pessoas porque não andamos. Porque nós estamos parados. Parados em nossos trabalhos, parados em nossas casas, parados em nossos problemas, parados em nossas doenças, parados em nossas próprias dores. Por isso não vemos as pessoas. Porque não nos movemos em direção a elas. Ficamos parados. Nas últimas semanas temos sido, como igreja, movidos por Deus. Direcionados por Deus a muitas famílias que nós nunca conheceríamos. Nunca chegaríamos. É muito interessante como esse movimento do Senhor Jesus acontece em nossas vidas. Há um certo conforto em contemplar à distância a miséria dos outros. Porque nós não temos dificuldade em ver que os outros estão perdidos. Muitos ainda falam isso de um altar de soberba. Como se ele nunca tivesse sido um perdido. A verdade é que não há espaço para isso dentro do Evangelho de Jesus. Em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vemos o apóstolo Paulo falando que nós, todos nós, estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Andávamos segundo os príncipes, os poderes, as autoridades desse mundo. Éramos, por natureza, filhos da ira. Mas, diz o versículo 4, Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor nos amou. Em Cristo Jesus. Então não há espaço para a gente olhar para os outros e dizer, aquele lá está perdido. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas devemos reconhecer que há uma certa tentação por conta do conforto que existe em olhar à distância os perdidos. É muito fácil você olhar e dizer, não, ele está perdido por causa disso, ele está perdido por causa daquilo. É muito fácil você olhar e dizer, não, está sofrendo por causa disso, está sofrendo por causa daquilo. Salvo exceções específicas e momentâneas, não é normal você não ver as pessoas. Não só ver com os olhos, de se relacionar, mas de ver, de enxergar aquilo que os outros estão sofrendo ao teu redor. É claro que há pessoas que se fecham. Há pessoas que não querem compartilhar. Há pessoas que não querem abrir a porta do coração para serem tratadas ou até mesmo para tratar a vida de outros. Mas salvo exceções bem específicas e momentâneas, ou seja, não é para sempre, não é normal você não ver pessoas. Jesus andava e Jesus via. Talvez você tenha andado muito, mas visto pouco. Talvez a tentação nesse momento é você receber isso e pensar, andar, pastor, é o que eu mais tenho feito. Eu encontro muitas pessoas, eu falo com muitas pessoas, mas você tem visto elas de fato? Com os olhos que Jesus olha, com os olhos que Jesus enxerga? Bom, esse é o método de Jesus. Em primeiro lugar, ele andava, em segundo lugar, ele via. Mas perceba que Jesus não apenas olhou para aqueles homens, mas enxergou algo mais naqueles homens. Ele enxergou aquelas pessoas como alvos da graça de Deus. A vida desses homens estava prestes a mudar para sempre, porque Jesus viu eles. Se Jesus não tivesse visto esses homens, se Jesus não tivesse aproximado-se desses homens, a vida deles permaneceria a mesma, intacta.
Talvez vivendo uma vida tranquila, relativamente tranquila. Lidando com os problemas corriqueiros da vida. Mas viveriam bem, talvez. Eu não sei. Mas a vida desses homens estava prestes a mudar. Porque Jesus viu eles. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus também nos vê. Deus sempre nos viu. Deus vê você. Seja para bem, seja para mal. Deus vê você. Ele conhece o mais profundo do seu coração. As suas intenções, motivações, as suas desculpas. Deus vê você. O Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 16, eu quero fazer a leitura desse texto porque eu acredito ser muito oportuno nesse momento. Salmo 139, perdão, 139. Do versículo 1 até o versículo 16 diz assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Por favor, veja um Deus que vê. Veja um Deus que vê você, que sempre viu você. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto? Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me susterá. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Por quê? Porque Deus vê. Olha o que diz o versículo 13. Deus sempre te viu. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu fiz um compromisso com o Senhor de nunca passar por esse versículo 13 sem dizer o que eu vou dizer agora. Pode ser que os seus pais não planejaram você. Pode ser que os seus pais em algum momento rejeitaram você. Mas o Deus que te vê é o Deus que te formou no ventre de tua mãe. E ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor não nos abandonará. Esse é o nosso Deus que nos vê. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Deus te vê. E Ele sempre te viu. Será que a sua vida também não está prestes a mudar por saber que Jesus está olhando para você? Por saber que Jesus te vê? Será que
Deus não trouxe você aqui por isso? Para dizer a você que Ele te vê? Para dizer a você que Ele tem planos para a sua vida? Para dizer que Ele sempre te viu? Talvez essa noite Jesus te chamou aqui para te ver e te revelar isso usando a vida de outras pessoas. Talvez a vida daqueles que estavam cantando, talvez a vida daquele irmão que você ouviu cantar ao seu lado. Talvez através das vidas que vão abraçar você, que vão estender a mão a você, que vão orar com você. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer mais uma vez que Ele te vê. É interessante que o Jesus que anda não é o Jesus que fica parado esperando. Ele te viu porque Ele foi até você. Ele te viu porque Ele foi te buscar. Ele te viu porque Ele tem te procurado. Ele te viu porque Ele tem te chamado. E esse é o ponto 3 do sermão. Jesus chamava. Volta comigo para Mateus, lá, por favor. Mateus 4. No versículo 19, então, de Mateus capítulo 4, nós temos Jesus dizendo. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Sigam-me. Se você ainda não tem sublinhado esse termo, essa palavra, aqui na sua Bíblia, por favor, sublinhe. Se já tem sublinhado, rabisque, faça uma flecha, coloque um LED aí em cima. Mas essa é a expressão mais importante das nossas vidas. Sem isso estaríamos mortos. Jesus chama, Jesus diz: sigam-me. Jesus andava, Jesus se movia em direção aos perdidos, Jesus enxergava eles, Jesus via eles e via essas pessoas nas suas necessidades, e não apenas necessidades físicas, ele curava, mas principalmente nas suas necessidades espirituais, na necessidade de salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que a mensagem que Jesus carregava era arrependimento. E não melhor administração das finanças. Jesus não veio para te dar um status social melhor. Jesus não veio para aumentar a conta do banco. Ou como no caso de alguns, olha, se zerasse já estava bom. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio como um economista. Jesus não veio para resolver os conflitos políticos, seja da nossa cidade, do estado ou do país. Se fosse por isso, ele teria vindo como um libertador político, de fato. Jesus não veio para isso. Como nós falamos no domingo passado, Jesus veio para resolver um problema. E o problema é que os nossos olhos estavam na escuridão. Ele veio para trazer a luz do Evangelho que nos salva. Então perceba que Jesus não só olha, mas chama. O quão incompassivo seria se não o fizesse? O quão sem compaixão seria Jesus se ele não chamasse aquelas pessoas? Muitas vezes, nós vemos a miséria das pessoas, mas não chamamos elas. Nós aliviamos a nossa consciência com uma cesta básica. Nós aliviamos a nossa consciência com um casaco. Nós aliviamos a nossa consciência com Jesus te ama. Mas o que nós deveríamos fazer é chamá-las. Chamá-las para uma vida de relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. O nosso papel é chamar as pessoas ao arrependimento e descanso que há em Cristo. É isso que diz Mateus capítulo 11, versículo 28. Você conhece esse texto, né? Você lembra dele, né? Venham a mim
todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o chamado que devemos fazer às pessoas. É um chamado para arrepender-se da vida inútil, fútil, medíocre, podre que viviam e serem trazidas agora sob os cuidados do bom pastor. Serem trazidas agora para o descanso que há em Cristo. Mas nós muitas vezes andamos, vimos, mas não chamamos. Imagine só, Jesus descendo da glória, encarnando como um bebê, crescendo, tomando consciência de que a missão dele era anunciar as boas novas do reino de Deus. E quando chegasse então o momento dele fazê-lo publicamente, não o fizesse. Imagine. Imagine Jesus chegando diante das pessoas que estavam perdidas e pensando assim: olha, eu vim aqui para salvá-los. Eu vim aqui para chamá-los ao arrependimento, mas não vou fazer. Imagina Jesus conversando com os 12, dizendo: ó, tem muitas ovelhas que eu preciso chamar, mas eu não vou fazer. Como dizia uma criança na igreja, vai para diabo. Imagina se Jesus fizesse isso. Você percebe que é exatamente o que nós fazemos muitas vezes? Nós andamos, contemplamos, vimos, mas não chamamos. Não está sob nossa responsabilidade a resposta das pessoas. Nós não temos como gerar uma resposta no coração das pessoas. Mas o que é nossa obrigação é chamá-las. É pregar. E pregar a palavra de Deus. E pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nesse sentido, nenhum de nós tem discípulos próprios. Mas devemos chamar as pessoas para seguir a Cristo. Tem muitos lugares aí que tem gente que jura que tem seus próprios discípulos. Pessoas que, na justificativa de terem mais tempo de igreja, acham que são melhores. Que por ter mais tempo de igreja, acham que possuem algum tipo de autoridade ou cobertura espiritual sobre a vida daqueles mais novos. E enchem o peito e a boca para dizer: esse é meu discípulo. E exigem desse coitado explicações e até mesmo permissão para trocar de emprego, comprar um carro ou ir jantar fora com a sua esposa. Isso é doentio. Não é esse tipo de discipulado que Jesus Cristo ensina. Mais para frente na série isso vai ficar um pouquinho mais claro, mas há 2 tipos de discipulado que a Bíblia se refere. O primeiro é eu como discípulo de Cristo, então eu estou num discipulado com Cristo. Mas a segunda forma é o discipulado mútuo, é onde eu ajudo o meu irmão e caminho junto com ele. Isso é discipulado também. Mas nesse discipulado, eu como meu irmão, eu não sou o Senhor sobre a vida dele. Eu sou o irmão com ele. É claro que aquele que é mais maduro, e maduro não significa tempo de igreja ou idade, mas é claro que aquele que é mais maduro terá mais para ensinar. Mas certamente terá também muito o que aprender com aquele que está chegando agora. É por isso que é um discipulado mútuo. Então nós precisamos atentar para isso. Nenhum de nós tem discípulos nesse sentido, mas nós devemos chamar as pessoas para seguir a Cristo. Devemos apontar para Cristo, mas sem fugir da nossa responsabilidade de sermos um imitador de Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1. Ele diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem que ser homem para falar esse versículo. Tem que ser crente bom para falar esse versículo. Muitas vezes, nós fugimos dessa responsabilidade. Sabe por quê que às vezes quando vamos chamar as pessoas que enquanto andávamos, vimos,
Na hora de chamar essas pessoas, nós não chamamos ela ao arrependimento? Porque a nossa vida, muitas vezes, não testemunha uma vida de arrependimento. A gente não tem coragem de falar isso para o outro. Porque a nossa vida não é um exemplo disso. E aí é muito melhor, é muito mais fácil eu inventar um evangelho. Inventar não, mas eu copiar o evangelho que veio da boca de Satanás. É um evangelho composto só de Jesus te ama. Não há um chamado ao arrependimento. Mas nós precisamos entender, irmãos, que esse chamado que devemos fazer àqueles que vimos enquanto andamos deve ser feito com um testemunho. Deve ser feito com uma vida que testemunha a obra de Jesus Cristo. Eu não estou falando de perfeição. Você pega qualquer um de vocês aqui que está aqui hoje. Poderia se colocar em pé e falar pelo menos 10 defeitos meus. E eu ainda serei muito pior do que você é capaz de dizer. Eu não estou falando sobre perfeição. Mas eu estou falando sobre a capacidade, a prontidão de arrependimento. É quando alguém chega e constrange e fala e chama você ao arrependimento, você se dobra. Essa é uma evidência verdadeira do verdadeiro cristão. Não é perfeição, mas é prontidão para o arrependimento. Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quando tu chega e diz assim, irmão, isso aqui tá errado. Não, sabe o que é? É que assim, a Lua estava cruzada com Saturno e refletindo em sei lá o quê. Não é culpa minha, é culpa dos astros. Não é culpa minha, é culpa do outro. Não é culpa minha, é culpa da doença que eu tenho. Não é culpa minha, é culpa da história que eu tenho. É por isso que Jesus te chama. Para te tornar uma outra coisa. Para que você não permaneça mais o mesmo. Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz que a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Não é a tua história que te define. Você foi abandonado, pois Cristo te acolhe, te abraça. Você foi rejeitado, Cristo te ama. Você foi esquecido, Ele te vê. Ninguém se lembra de você, pois Ele está andando por aí à tua procura. Você não é desejado? Bom, Ele te chama. Não é a tua história que te define. É Cristo que te define. Jesus andava, via, chamava e, em quarto lugar, Jesus enviava. Irmãos, o chamado de Jesus exige uma resposta. Você já falou com alguém e essa pessoa deixou você falando sozinho? A minha esposa não vale levantar a mão. No versículo 20, nós vemos outros 2 irmãos, mas nós vemos a mesma coisa acontecendo com esses outros 2 irmãos. Versículo 20 diz assim, no mesmo instante, versículo 21. Pouco adiante, então Jesus andando de novo, você consegue perceber isso? Pouco adiante, Jesus andando de novo, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. No versículo 20 e no versículo 22, nós temos a resposta desses 4 homens que foram chamados por Jesus. Versículo 22 acabamos de ler, o versículo 20 diz, no mesmo instante, deixaram suas redes
e o seguiram. Jesus andava, via e chamava. E depois disso, o que ele fez? Ele andou de novo, ele viu de novo e chamou de novo. E esse chamado de Jesus exige de nós uma resposta. A resposta desses 4 homens é imediata. Prontamente. Eles largaram tudo o que tinham e seguiram a Jesus. Assim também deve ser a nossa resposta. Ao chamado que Jesus faz aos nossos corações, assim também deveríamos respondê-lo. É interessante, não é o objetivo aqui do texto. Quando a gente junta todos os evangelhos, nós vamos perceber que há outras informações sobre esses momentos aqui, até mesmo momentos que antecedem. Por exemplo, nós temos aqui o relato de que Pedro e André, ou Simão e André, que são 2 irmãos, são chamados por Jesus no mesmo momento. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 40 até o versículo 42, nós seremos informados que André já era discípulo de João Batista, e João Batista havia apontado para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí André vai lá, chama Pedro, apresenta Pedro para Jesus, e então Jesus agora chama Pedro e André para serem também seus discípulos. Mas o que está em tela aqui, o que está em ênfase aqui, é a rapidez, é a prontidão em seguir a Jesus. No versículo 20, nós temos essa primeira dupla de pescadores deixando suas redes e seguindo Jesus. Se, há um grande se aqui, se Jesus chamasse você para segui-lo, você abriria a mão do trabalho que você tem hoje? Não estou dizendo sobre você dizer assim, não, eu seguiria, mas o corre continua, né? No mesmo instante deixaram as suas redes e o seguiram. O que nós temos em nossas mãos que nos impedem de no mesmo instante seguir a Jesus? E seguir de fato. Seguir pronto. Seguir de verdade. No que estamos nos agarrando e não estamos largando o que tem nos impedido de dar essa resposta a Jesus? Não me venha com essa falácia de que você crê em Jesus se não obedece ao seu chamado, se não responde ao seu chamado, se não larga as suas redes e o segue. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Não existe fé sem obediência. E não existe verdadeira obediência sem fé. As duas coisas andam juntas. O próprio Jesus disse que seria a morada dele, por meio do Espírito, seria a morada dele aquele que ouvisse e praticasse suas palavras. Isso está em João, capítulo 14. Não existe uma fé divorciada da obediência. Jesus chama, Jesus diz, sigam-me. E nós iremos. Nós seguiremos. Abriremos mão das nossas redes e iremos. Por quê? Porque Ele nos chama. Porque Ele olhou para nós. Não porque éramos bonitos, não porque havia uma beleza, uma dignidade em nós. Não porque havia méritos em nós. Não porque poderíamos trazer lucro para o seu ministério. Mas Ele nos chamou para fazer parte do negócio dele, não para resolver o nosso negócio. Ainda que Jesus realizou o milagre da pesca maravilhosa e encheu o barco dos discípulos de peixe, não era esse o propósito quando Jesus chamou esses discípulos. Jesus não olhou para os discípulos e disse assim, eu vou chamar vocês e agora vocês vão pescar como nunca. Não, Jesus chamou eles e disse assim, agora vocês vão pescar outra coisa. Antes a vida de vocês era uma,
e agora a vida de vocês vai ser outra. E a esse chamado os discípulos dizem sim. Jesus não chama para segui-lo apenas, mas para chamar outras pessoas a fazer o mesmo. Irmãos, a resposta ao chamado de Jesus não é sim. É sim, eu vou. Não é sim. Porque sim, eu posso dizer sim e ficar sentado. É sim, eu vou. Vou o quê? Eu serei um pescador de gente. Eu vou pescar gente a partir de agora. Enquanto a primeira dupla, no versículo 20, abandona suas redes, que era o seu negócio, a segunda dupla, no versículo 22, também deixa para trás o barco, também deixa para trás rede e deixa para trás também seu pai, Zebedeu. Ninguém aqui está dizendo que responder a esse chamado e ir cumprir aquilo que Jesus nos chama para fazer não vai custar nada. Vai custar tudo. Tudo. Mas em troca, nós recebemos o tudo dele. E o tudo dele é infinitamente maior do que o nosso. Quando Jesus chama um discípulo, não é para que o que foi gerado morra naquele indivíduo. Agora ele precisa chamar outros. Pescar gente não é ganhar muitas almas. Pescar gente é fazer outro discípulo que faça outro discípulo. E eu quero ilustrar isso. Eu preciso de 2 voluntários. Quem é o primeiro? Bem, Luciano. Andréia, não sei se... Bem, Andréia. Senta lá, Silvana. Andréia levantou a mão. Olha que bonitinho esse casal. Olha o brilho no olho deles de apaixonados. Pode ficar embaixo, pode ficar embaixo. Por mais que vocês se amem agora, eu vou pedir para que vocês se separem. Um fica ali do outro lado, por favor. O Luciano é um ganhador de almas. Faz isso como ninguém. Luciano, isso aqui estão tudo perdido. Estão tudo perdido. Vai lá e ganha alguém. Busca alguém. Não precisa pregar, tá? É só uma ilustração. Ganha alguém, pega alguém. Aí, ó, veio o Marco. Meu grande e recente amigo Marco. O Luciano é um ganhador de almas. Luciano, vai lá e ganha outra alma. O Marco tá salvo. Ganhou. Veio a dona Márcia. Ela tava com cara mesmo de quem tava perdido. Brincadeira, irmã. Já a Andréia é uma discípula de Jesus. E a Andréia, ela não só ganha almas. A Andréia faz discípulos de Jesus. Andréia, vai lá e ganha um discípulo, vai. Faz um discípulo. Pega alguém. Ligeiro, Andréia, a mensagem é urgente. A Andréia ganhou uma alma? Não, não só isso. A dona Ana foi salva. Mas a Andréia fez uma discípula de Jesus. Luciano, vai lá e ganha outra alma, por favor. Ligeiro, Luciano, a mensagem é urgente. Essas pessoas estão se perdendo. Ganhou a Manu. A Manu está salva. Aleluia, glória a Deus. Mas a Andréia, que é uma discípula de Jesus, ela não só ganhou uma alma. A Andréia fez uma discípula de Jesus. Então, tanto a Andréia como a dona Ana são discípulas de Jesus. Então, agora, por favor, cada discípula vai lá e faça outro discípulo. Andando, vendo, chamando. Bora que a mensagem é urgente. Elas não só ganharam outras almas, a Bia e a Paulinha.
Mas elas fizeram outras discípulas de Jesus. Luciano, por favor, vai lá e ganha outra alma. Ligeiro, Luciano, a mensagem é urgente. Agora, por favor, as discípulas de Jesus vão lá, cada uma, e faça outro. Ou outra. Outro, né? Tá ficando esquisito isso aí, só mulher. Que igreja é essa que vocês vão, que só é mulher? A mensagem é urgente. Temos agora, então, uma Yasmin salva, uma Tânia salva. A moça, não sei seu nome. A Marielle salva, o Silvano salvo. Mas não só almas foram ganhas, discípulos foram feitos. Luciano, por favor, vai e faz. Ganha outra alma, Luciano. Ligeiro que a mensagem é urgente. Agora os discípulos de Jesus, por favor, vão e façam outros discípulos. Ligeiro que a mensagem é urgente, corram. Vamos, estão tudo perdido. Luciano, as pessoas estão se perdendo, Luciano. Ganhe mais uma alma, pelo amor de Deus. Não vou citar todos os nomes, mas temos muitos novos discípulos. Discípulos, por favor, vão e façam mais pelo menos um discípulo. Ligeiro que a mensagem é urgente. Irmãos, enquanto aquele que descansa no fato apenas de ser um ganhador de almas acha que está cumprindo a grande comissão, o desejo de Jesus, por outro lado, é que sejamos discípulos que fazem novos discípulos. Porque quando nós olhamos para esse grupo, nós temos um ganhador de almas. E sem ele, esses todos estariam perdidos. Agora, Andréia, só senta ali na cadeira de novo. Não é que tu está perdida de novo, tá? Só senta na cadeira de novo. Luciano, senta na cadeira aí. Pode sentar nessa cadeira aí. Sem o Luciano, esses que apenas foram salvos e não foram ensinados a fazer novos discípulos, ganharão outras pessoas? Ganharão outras pessoas? Não. Mas a Andréia, que sentou, sem ela, esses novos discípulos que entenderam que precisam fazer novos discípulos, farão outros novos discípulos? Eu acredito que nós entendemos o ponto. O desejo de Deus, irmãos, não é simplesmente ganhar muitas almas. O desejo de Deus é que a gente faça discípulos que geram, que fazem outros discípulos. Você pode sentar, por favor? Irmãos, sabe qual é uma evidência confiável de que alguém realmente foi salvo? É de que agora ele é instrumento de Deus para salvar outras pessoas. Aquilo que ele recebeu não morre nele. Não fica parado nele. E eu não estou falando apenas de discurso. Porque não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Não é apenas falar por falar. Não é apenas convencer as pessoas com as nossas palavras. Porque aqueles que se vangloriam, e o termo é esse, é uma vanglória, é uma glória vã, inútil. Aqueles que se vangloriam no fato de terem apresentado Jesus, e o outro lado dito, sim, eu quero, e acha que aí a pessoa está salva. A partir do momento que aquele que faz isso se afasta ou se desvia, aqueles que vieram atrás dele vão se desviar também. Vão se perder também. Porque não foram ensinados, de fato, o que é ser discípulo. Há uma cultura dentro das igrejas que ensina que ser crente é isso. É se preocupar em sair do inferno e os outros que explodam. Os outros que sofram.
Sofram no inferno ou sofram para fazer outros discípulos. Eu estou salvo e estou sossegado. Isso não é ser discípulo de verdade. O método de Jesus é andar, ver, chamar e enviar. Porque nós vemos que esses 4 primeiros discípulos que ele chama são um dos, se não os 4 principais apóstolos lá na frente. Tiago é o primeiro mártir. André, que não faz parte dos 3 mais próximos ali de Jesus, mas há inúmeros textos na Bíblia falando que ele era alguém que constantemente apresentava e levava outras pessoas ao Evangelho. Então entenda, quando Jesus diz, eu farei de vocês pescadores de homens, ele não está dizendo que é só se preocupar em tirar do inferno. O que ele está dizendo é, façam outros discípulos, para que esses outros discípulos façam mais discípulos, que façam mais discípulos. Nessas 2 ilustrações, nós temos uma pessoa que se destaca aqui. Quem é? O Luciano. Porque era ele que ia atrás. Nesse outro grupo aqui, quem é a pessoa que se destaca? Que vai todos. Talvez no início era a Andréia, porque ela começou. Talvez no início todos sabiam de tudo aquilo que a Andréia tinha feito. Foi ela que começou o movimento. Mas um dia a Andréia morre. Mas o movimento não acaba. Porque todos sabem o compromisso que é. E assumem a responsabilidade de fazer discípulos. Aqui, nós temos uma glória para o Luciano. Aqui, nós temos uma glória para Jesus. Porque os discípulos são deles. E não nossos. Não meus. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, é necessário lembrarmos sempre: a missão não se cumpre com o povo de Deus parado. Se não há esse movimento de ir e buscar os perdidos, as pessoas não serão salvas. Se Jesus não quisesse que fôssemos, ele não teria dito vão. Ele não teria criado a igreja, estabelecido a igreja, empoderado a igreja com o Espírito Santo. Mais, irmãos, do que contemplar com uma distância segura a miséria dos perdidos, precisamos assumir a nossa responsabilidade e chamá-los para uma vida com Cristo. Porque até mesmo enquanto vamos, enquanto caminhamos, nós podemos apenas ver e ver de longe. Há muitas pessoas que estão prontas para dirigir 500 quilômetros para ajudar outros do nosso estado afetado. Mas não estão prontas e dispostas para ajudar os nossos irmãos, que ainda não sabem que são nossos irmãos, e estão aqui dentro da nossa cidade. Isso é andar e ver a uma distância segura. Eu ajudo de longe. Ou até mesmo quando está perto, eu não abro meu coração, eu não ligo o meu coração. Eu mantenho uma distância segura. Esse não é o método de Jesus. Jesus chama os seus 3 discípulos mais próximos e esses discípulos testemunham Jesus que sua sangue. Ele não esconde suas fraquezas. Ele não mantém uma distância segura. Ele se expõe. Ele assume sua responsabilidade para com os seus. Você ainda não sabe como ajudar? Me procure depois do culto. Eu tenho muita coisa para te dizer. Você sabe varrer? Nesse momento eu tenho gente que não veio no culto. Porque está limpando a sua casa. Está limpando a sua própria casa. Sabe o que você pode fazer essa semana? Ir lá e ajudar. Mais do que contemplar com uma distância segura, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e chamar as pessoas para uma vida com Cristo. Não importa o tipo de homem que vemos, o que importa é o tipo de Cristo que temos. Ele chama ao arrependimento, perdoa e tem uma boa notícia: a vida eterna. Às vezes a gente olha para as pessoas e pensa, não, mas aquele lá, não adianta.
Está perdido. Claro, está perdido. É justamente por isso que ele precisa que você pregue, porque ele está perdido. Não, mas assim, pastor, tu não entendeu, ele está muito perdido. Bom, então ele precisa muito, pregue muito. Não, mas aquele só Jesus. Mas a mensagem não é outra. É só Jesus. Essa é a nossa mensagem. A vida de Cristo. Mas eu não sei o que fazer, não faça nada. Apenas fale o que Cristo fez. Mas como eu vou falar? Confie. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos lembrará. Ele colocará em nossa boca aquilo que nós temos que dizer. É Cristo através de nós. E sim, apesar de nós também. Irmãos, a gente precisa fugir das desculpas. É a pessoa que é muito difícil, é a circunstância, é o tempo, é o dinheiro, é o recurso. Ah, para! Pregue! Essa semana aconteceu uma situação. Passou um apito aqui perto de casa. E aí a minha esposa disse assim, que é louca por algodão doce. Olha, tá ouvindo, amor? E eu disse, não, é picolé. Ela disse, não, é algodão doce. E eu disse, tu quer um? Se fazendo salame, né? Tu quer um? Ah, eu quero. Saí lá na rua, dei um grito, o cara estava lá no meio da quadra já. E aí veio aquele homem. E conforme ele se aproximava, eu vi que eu conhecia aquela pessoa. E quando ele chegou perto, eu tive certeza que eu já conhecia aquela pessoa. Era alguém que eu já tinha visto muitas vezes durante a semana, estive conversando durante a semana. E ali nós pudemos conversar junto, orar junto, e eu pude pregar mais uma vez a mensagem de Jesus para essa pessoa. Sabe, às vezes o que falta é só você fazer uma coisa, só você se mexer. Não é o algodão doce milagroso. Porque eu podia ter levantado, chamado o algodão doce, comprado o algodão doce e dizer muito obrigado, Deus te abençoe e vai embora. Sabe, não importa o tipo de homem, o tipo de mulher que temos em nossa frente. O que importa é o tipo de Cristo que nós temos. E esse Cristo chama. Ele chama ao arrependimento, ele perdoa. E ele convida para uma nova vida. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Se você foi chamado por Cristo, então deverá chamar outros a Cristo. Se você não chama outros a Cristo, você precisa ouvir o chamado de Cristo. Um discípulo que não faz discípulos não é discípulo de Jesus. Mas eu já fui batizado, não interessa. Mas eu sou membro da igreja, pouco importa. Mas eu faço milagres, não interessa. Há pessoas que fazem milagres, ressuscitaram mortos, profetizaram e ficarão do lado de fora do céu. Jesus disse isso. A característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é que ele gera outros discípulos. Se não há novos discípulos, há morte em você, e você está precisando da vida de Jesus. Talvez você foi iludido e por essa ilusão você foi convencido. Você acredita que seus olhos foram iluminados, mas você foi só iludido. Não é a luz de Jesus que habita em você. É apenas um outro tipo de filosofia moral que te tornou um pouco melhor do que a maioria das pessoas. O que nós precisamos é de Cristo. E isso é tudo. Essa é a nossa mensagem, a vida de Cristo. Então, se você realmente é discípulo de Jesus, faça outros discípulos de Jesus. E aí eu quero fazer a pergunta que em nome de Jesus vai fazer você perder o sono. Quem você está discipulando? Quem você está acompanhando de perto? Porque pode ser que você está andando muito. Você está vendo muito. Mas você está chamando pouco.
Quem você está caminhando perto? Quem você, discípulo de Jesus, está caminhando perto e ensinando o Evangelho? Porque discípulo faz discípulo. Não é, irmãos, sobre a nossa habilidade de pescar, mas é sobre quanto cremos que Deus chama os corações enquanto pregamos aos ouvidos. Não é que somos ótimos pescadores, mas é que Jesus tem o costume de encher o barco. E a gente joga nessa esperança. A gente chama nessa esperança. A gente joga o anzol nessa esperança. Que esse seja o nosso desejo. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja, irmãos, a nossa decisão. Nós recebemos uma missão. E iremos cumpri-la. Através de nós, o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida enquanto os irmãos nos conduzem em mais uma canção. Você pode ficar sentado por enquanto. Gostaria que você, se quiser, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero convidá-lo a refletir sobre isso que você ouviu. Obviamente, o chamado de Jesus é para todos. O chamado de Jesus é para todos nós. Para todos que estão aqui essa noite. Jesus faz um chamado. Mas para alguns esse chamado possui um aspecto. E esse primeiro aspecto do chamado de Jesus é para aqueles que ainda não confiaram suas vidas a Ele. É para aqueles que não renderam os seus corações a Ele. É para aqueles que, enquanto o Evangelho está sendo pregado, desdenham, ignoram, negligenciam esse tesouro, esse tesouro de valor inestimável. Eu me dirijo a você nesse momento que ainda não fez isso, que ainda não abriu mão das suas redes, que não deixou o seu barco e seguiu a Jesus. Eu quero dizer que essa noite Cristo te chama. Não há benefício nenhum em você ficar escondido atrás dessa ilusão de que você é salvo. Será mesmo que você é? Será mesmo que você nasceu de novo? Será mesmo que se hoje os céus se rasgarem e o Cristo ressurreto descer glorioso, com poder e grande glória, será que o que você ouvirá é muito bem, servo bom e fiel, entra, participa da alegria do seu Senhor? Ou será que o que você ouvirá é afaste-se de mim? Você que pratica a maldade, você que tem o coração ímpio. O método de Jesus, irmãos, é esse. Ele chama e o chamado precisa se submeter a Ele. Se aí no seu coração o Espírito Santo chama você, creia nisso. Creia, Deus te vê e Ele está te chamando. Ninguém aqui tem a intenção de emocionar você, de convencer com palavras. A verdade é que se estivesse ao nosso alcance, nós faríamos muito mais para fazer você entender o quão belo isso é. Mas o teu coração é só Cristo que pode alcançar. Há um segundo aspecto do chamado de Jesus, que é para aqueles que professam Cristo, que é aqueles que afirmam, eu sou discípulo, mas está seco, morto, engessado, não produz fruto nenhum. Ainda quando produz é fruto podre. Eu estou falando muito sério aqui.
Você precisa voltar a olhar para o teu Senhor e responder ao chamado dele da maneira que ele deseja. Lembre-se do que o nosso Senhor diz em João capítulo 15, no versículo 5. Sem mim, nada podem fazer. Volte os seus olhos para o Senhor. Volte-se para Jesus. Deixa de beiço, deixa de birra. Abre mão do teu pecado e volte-se para Jesus. É assim então. Com esses que respondem o chamado de Jesus. É através desses que o reino de Jesus vai avançar. É através desses que o reino vem. É esses que cantam, é esses que clamam, é esses que desejam: venha o teu reino, Senhor. É isso que faremos nesse momento. Não como pessoas iludidas, não como pessoas desesperadas, mas como pessoas convictas e cheias de esperança. Venha o teu reino, Senhor. Viveremos isso e através de nós venha o teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo testifique isso em nossos corações. Capacita-nos a responder aquilo que o Senhor deseja de nós. Que não saiamos daqui da mesma forma que chegamos, ó Deus, em nome de Jesus. Mas que saiamos daqui conscientes, convictos, de que da mesma forma que o Senhor andava, via, chamava e enviava, assim também nós devemos fazer. Andar para encontrar os nossos irmãos perdidos. Enxergar os nossos irmãos perdidos, chamar os nossos irmãos perdidos e agora enviar os nossos irmãos para encontrar outros que estão perdidos. Ah, Senhor, até que a tua casa esteja cheia, Jesus. Até lá, capacita-nos para fazer isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloque-se em pé, vamos juntos cantar a respeito dessa verdade.